Olá a todos, aqui é Leide Souza, sou aluna de doutorado, orientada pelo professor André Drummond. Meu tema de pesquisa é sobre redes óticas metropolitanas e hoje eu vou apresentar para vocês um recorte de um survey que nós estamos concluindo sobre arquiteturas de redes óticas metropolitanas. A apresentação está organizada da seguinte maneira: nós começaremos com uma introdução, onde nós vamos ver alguns dos problemas que se destacam. Em seguida, nós vamos ver alguns conceitos básicos que serão importantes para a gente compreender algumas classificações que foram feitas, que são as nossas contribuições nesse trabalho e as nossas considerações. O principal problema que desafia as atuais redes óticas metropolitanas é o aumento no volume de tráfego. No período de 2012 a 2017, foi percebido que o volume de tráfego nas redes metropolitanas cresceu 2 vezes mais rápido do que o volume de tráfego nas redes core, né, nas redes backbone, que é onde está a internet efetivamente. E a tendência é que esse problema ele se intensifique, né? Esse aumento ele seja ainda bem maior, bem mais expressivo, devido aos serviços emergentes que vão surgir. Então, a difusão de vídeo em tempo real, de aplicações de IoT, tudo isso vai contribuir para a geração de um maior volume de tráfego. Junto a isso, é percebido também que a distribuição do tráfego na rede ótica metropolitana, a distribuição não se dá de maneira homogênea. A gente tem aqui uma representação de algumas áreas que são as áreas residenciais, onde as pessoas moram, as áreas comerciais, onde as pessoas trabalham, que são os nós em amarelo, e as áreas ditas compreensivas, né, que são as áreas onde as pessoas passam pouco tempo, mas que costumam frequentar, como os shopping centers, o centro da cidade, essas outras coisas nas imediações, por exemplo. Nesse caso, a gente percebe que durante o dia e nesse espaço geográfico, o movimento das pessoas faz com que o volume de tráfego flutue. Então, nas primeiras horas da madrugada, as pessoas estão em casa. E aí a gente percebe no gráfico que nessas horas o pico de tráfego ele é percebido no segmento de cloud. Só que as pessoas no início da manhã vão para o trabalho. Então, no momento de se preparar para ir para o trabalho, a gente percebe que o tráfego residencial ele tem um crescimento. Então, ele chega a atingir um pico ali nas primeiras horas da manhã, né? No início, antes de trabalhar. Então, essas duas observações demonstram para a gente que existe variação espaço-temporal do tráfego e, muitas vezes, isso é previsível para as aplicações que a gente já conhece. No entanto, para as novas aplicações que vão surgir, o padrão é totalmente desconhecido ainda, visto que elas ainda não foram utilizadas. A outra questão é relacionada à implantação das redes 5G. A gente tem aqui em cima a representação de uma hierarquia de rede ótica. Então, a gente tem as redes backbone, que é onde está a internet. É uma representação das redes metropolitanas ali, está segmentada em 2 partes. Uma parte dita core, que é a que se conecta diretamente com a internet. E uma parte dita agregação, que realiza a agregação dos dados vindo da rede de acesso. A gente pode fazer um comparativo rápido, que é demonstrando como a 5G vai se organizar de maneira a provocar modificações na organização das redes metropolitanas. Então, os dados móveis eles vão ser enviados para essa antena, né, nas células da rede, que são as unidades de rádio, e então esses dados vão ser decodificados na banda base, e isso vai ser feito, o transporte desses dados até atingir as unidades de banda base será feito via redes óticas. Bom, dependendo da aplicação, alguns dados vão ser processados imediatamente na borda da rede, na parte de agregação, ou ainda eles podem ser encaminhados para a parte core da metropolitana, né? Então, nesses 2 segmentos, a gente percebe que tem interconexão com a fibra ótica, né? E, além disso, essas 2 organizações do core da rede 5G, quanto a do escritório central que vai receber os dados a serem decodificados, todos eles vão modificar bastante a organização das redes metropolitanas, porque eles vão trazer mais capacidade de computação para lidar com esses serviços.
Além disso, a gente também precisa citar sobre a computação de borda, né? Computação de borda é trazer realmente a capacidade de computação, de processamento para a borda da rede. No entanto, isso vai ser feito em diferentes níveis, né? A gente vai ter desde computação de nevoeiro, o mais próximo possível do usuário, né? Até a existência de microcentros de dados espalhados ao longo da rede metropolitana. Muitos outros níveis intermediários podem surgir aí, né? Até que a gente atinja uma nuvem de centro de dados, por exemplo, uma cloud que está mais longe. E tudo isso vai ocorrer para poder reduzir a latência das aplicações que todo mundo vai utilizar quando a rede 5G estiver disponível, né? Quando ela estiver oferecendo os seus serviços. Então, isso vai exigir bastante das redes óticas metropolitanas e, por isso, elas precisam também se adaptar. Diante disso, a nossa hipótese de pesquisa é que as redes óticas metropolitanas, uma tecnologia de transporte com flexibilidade, ela é a melhor solução para as redes óticas metropolitanas conseguirem lidar com esse aumento de tráfego. Então, no nosso trabalho inicial, a gente fez um mapeamento de arquiteturas e isso virou um survey. E aí eu vou apresentar para vocês aqui algumas das nossas análises a respeito dessas arquiteturas, né? E a ideia é que esse survey seja submetido no I3S Surveys and Tutorials. Conceitos básicos. Bom, vamos conhecer dois dos principais sistemas de transmissão em redes óticas. Um sistema de transmissão é uma metodologia de você fazer a transmissão de dados. Eu tenho duas representações aqui, né? Uma estrada com várias pistas. Então, na primeira representação, essa estrada ela vai simbolizar a fibra ótica e as faixas da estrada vão representar os canais de transmissão que a gente tem na fibra. Bom, a gente percebe que na WDM os espaçamentos são muito maiores e nas redes óticas elásticas os espaçamentos são menores. Na WDM, o espaçamento ele fica em torno de 50 ou 100 GHz. Então, se você alocar uma estrada, um canal para fazer transferência, você vai ocupar de cara 50 ou 100. Mesmo que o sinal não se expanda ao longo desse canal inteiro, né? Então, você pode desperdiçar bastante recurso. Imagine alocar isso para montar um volume de dados como se fosse uma bicicleta, né? Numa estrada dessa, a gente vai estar desperdiçando espaço, desperdiçando recurso. Nas redes óticas metropolitanas, esse problema ele é diminuído, ele não é efetivamente resolvido, mas a gente tem uma eficiência muito melhor. A gente pode alocar uma pista dessas para enviar a bicicleta e vai estar desperdiçando menos recursos. Não é possível afirmar que a EON vai resolver todos os problemas da metropolitana, porque a gente tem taxas de dados muito pequenas que não acompanham as velocidades das redes óticas. Bom, aqui eu tenho uma representação de uma rede novamente, composta de nós óticos, enlaces físicos e um light path aí que está saindo de uma origem e chegando em um destino. A composição dos nós ela é feita por alguns desses elementos, a gente não tem todos aqui, mas tem os principais, né, que a gente vai usar para fazer algumas classificações posteriormente. Então, um dos primeiros elementos que aparecem aqui é um transmissor. Ele recebe dados do domínio eletrônico e converte para o domínio óptico. Um amplificador, ele é responsável por pegar todas as cores de comprimento de onda e converter e melhorar a potência desses comprimentos de onda, né? Então, a gente pode ficar chamando de cores ou comprimentos de onda porque na literatura essas duas expressões são utilizadas. Então, o que ele faz é, em determinado ponto da fibra, né, nos spans definidos, esse amplificador ele melhora a potência do sinal para garantir que ele seja melhor detectado no destino. Em seguida, a gente tem a representação de um demultiplexador. Ele é responsável por pegar os sinais que estão multiplexados, combinados e fazer a separação desses sinais, né? Vai uma cor para cada canal da fibra. Aqui, essa é uma representação de um filtro fixo nesse caso. Então, durante todo o tempo de vida útil desse equipamento, ele vai mapear aquele comprimento de onda correto para aquele canal e isso não vai ser modificado. Já num filtro ajustável, a gente pode definir qual comprimento de onda vai para qual canal.
por isso que ele é dito ajustável. E um exemplo de equipamento que faz isso é o WSS. A gente também tem a presença aqui de um conversor de comprimento de onda, o que ele faz é simplesmente converter uma cor em outra. E a gente também tem uma demonstração de um splitter e um combinador. O splitter, ele é utilizado, e o combinador, ele é utilizado em nível de fibra. Então, o que ele faz é, nas ramificações de fibra ótica, onde você precisa fazer separações ali, ele separa a fibra e os comprimentos de onda que vão para cada uma dessas ramificações. E o combinador, ele age de maneira contrária. Então, esses elementos são utilizados para a construção dos nós e eles vão ser os responsáveis por garantir a comutação do caminho óptico, do light path nessa rede. Aqui nós temos algumas classificações de redes óticas quanto ao nível de transparência. Nós temos uma rede nada transparente, que é a opaca, um meio termo, que é a translúcida, e uma rede totalmente transparente, né, que é uma rede totalmente ótica. Então, a gente vê a presença aqui nos nós de um elemento com a sigla OEO, que o que ele faz é conversão do sinal óptico para eletrônico e em seguida para óptico. Por que isso acontece? Porque nesse tipo de rede o sinal não é tratado no domínio óptico, ele vai para a camada eletrônica, passa por tratamento e volta para o domínio óptico. E em seguida ele é comutado para o próximo nó. Como todos os nós fazem essa operação, então a rede ele é totalmente opaca. Cabe ressaltar que esse tipo de operação ele consome tempo, porque é um processamento que leva tempo, que demanda tempo, e além disso ele incorre no aumento do consumo de energia, já que todo o tratamento é feito no domínio eletrônico. Nas redes translúcidas, esse problema ele foi melhorado, né? Melhor solucionado, porque a gente reduziu os pontos onde isso ocorre. Mas a gente evoluiu e nós também já temos redes que são transparentes, onde o sinal é completamente tratado no domínio óptico. E a velocidade ela é muito melhor e não tem o problema do consumo de energia aumentado devido a essas conversões, porque ainda assim a gente gasta energia, mas não no mesmo nível de uma rede opaca. Outra classificação que a gente vai fazer é a respeito da presença ou ausência de filtro óptico em um nó. Então, a gente tem três representações aqui, um nó A, um nó B e um nó C. O nó A ele tem um WSS que a gente viu que é um filtro ajustável, né? Então, por ter um filtro dentro desse nó, a gente identifica esse nó como um nó com filtro. O nó B, ele não tem um filtro dentro do próprio nó, mas ele tem um filtro dito light, que é anexado ao receptor do sinal, né? Ele é acoplado junto ao receptor. Então, antes do sinal ser recebido, ele passa por um tratamento mínimo ali para melhorar a detecção no nó. E aí, esse tipo de nó, como ele tem esse filtro de menor complexidade, ele é dito sem filtro. Já o nó C não tem filtro de nenhuma natureza, né? Ele só tem os separadores da fibra e os acopladores. Então, ele é dito um nó sem filtro. Bom, agora vamos ver algumas das nossas contribuições e elas serão baseadas nas classificações dessas definições que nós fizemos. Aqui eu apresento a vocês algumas das arquiteturas que nós identificamos. As duas primeiras arquiteturas aqui, a OTN pura e a OTN DWDM, elas são arquiteturas legadas, elas já estão implantadas, são as que são utilizadas hoje em dia. A OTN pura ela é uma das primeiras gerações, então provavelmente a gente tem muito pouco delas, mas elas ainda existem e estão operantes. E as demais arquiteturas, elas são todas arquiteturas propostas recentemente, né? Não estão implantadas, não estão em uso comercial ainda. Ao total, nós temos aqui 13 arquiteturas. Aqui a gente faz uma separação para mostrar qual o escopo que essas arquiteturas abordam. Então, a gente tem as duas primeiras arquiteturas, que são as legadas, a gente percebe que elas são de uso exclusivo da parte corda metropolitana. As duas da sequência, a DWSN e HSN e WDM,
elas já englobam tanto a parte core da metropolitana quanto a parte metroacesso, né? Que é a parte que agrega as informações que vêm do segmento acesso. Então, a gente percebe aqui uma diferença quanto ao segmento que elas se estendem. Então, a grande maioria aqui vão considerar a rede metropolitana de maneira dividida, né? Separando o segmento core do segmento de agregação, como a gente viu. Tem duas arquiteturas aqui, a Simon e a Tidemon, elas duas não englobam o segmento core da metropolitana. Elas começam a ser implantadas a partir do segmento de metroacesso, né, que é o que faz a ligação. Então, as tecnologias delas são mais direcionadas para atender problemas específicos do segmento de acesso. São arquiteturas recentes, a maioria aqui é de 2019, 2017, né? A gente tem uma de 2020 que foi pensada para atender às necessidades de rede 5G. E a gente tem uma de 2013 aqui, que é a Mion. Essa arquitetura, quando ela foi proposta em 2013, ela foi proposta com um tipo de topologia, mas hoje a gente encontra várias abordagens desta arquitetura em outros tipos de topologia, que a gente vai ver posteriormente. Bom, a gente pegou aquelas arquiteturas e fez algumas classificações. Aqui a gente começa com uma dessas classificações. A primeira classificação que a gente faz aqui nessas ramificações é destacando quais arquiteturas são multicamadas, né? Tem uma camada eletrônica, a camada ótica, e quais se concentram exclusivamente no domínio óptico. Então, a gente tem as que são híbridas, que são essas 4 demonstradas aí, e as que são totalmente óticas, são as demais aqui, da direita. A outra classificação que a gente faz é com relação à implantação de nós com filtro e sem filtro. Então, isso foi feito para as arquiteturas puramente óticas, mas a gente pode dizer que se nós formos separar o domínio óptico das híbridas, todas elas também seriam com filtro. Mas voltando para as puramente óticas, aqui a gente tem a grande maioria de arquiteturas que são ditas com filtro, né? Todos os nós possuem filtro. Filtro é um elemento de alto custo, então elas são redes mais caras. A gente tem duas que são sem filtro e outras duas que são semi-sem filtro. Cabe ressaltar aqui que essas duas semi-sem filtro, cada uma tem uma definição específica para ser dita semi-sem filtro. A primeira delas aqui, a Drop Waste, ela é um tipo de rede semi-sem filtro que possui aquele nó que a gente viu semi-sem filtro, né? Com um filtrozinho light acoplado ao receptor. Então, os nós intermediários dela, todos têm aquela plaquinha que é o filtro no receptor. Já essa última arquitetura, a Metro Hall, ela possui uma outra definição para ser dita semi-sem filtro. Ela mistura, na verdade, nós com filtro e nós totalmente sem filtro, né? Ela não chega a implementar um nó semi-sem filtro nela para ela ser definida como sem filtro. E a gente respeitou essas definições que foram feitas pelos autores e apenas segmentou dessa maneira. Outra classificação que é feita aqui é quanto ao nível de transparência, né? Com as redes onde a gente faz as conversões óptico-eletroópticas, né? Então, a grande maioria de arquiteturas que a gente identificou são transparentes, né? Todo o trato do sinal é feito no domínio óptico. No entanto, a gente tem duas arquiteturas que são opacas, né? A OTN pura e a FMN, que é uma das arquiteturas sem filtro. E nós identificamos ainda 3 arquiteturas que são ditas translúcidas. Qual o efeito imediato dessa classificação? Bom, a gente pode identificar qual arquitetura que ela incorre num aumento de latência para atender uma aplicação, simplesmente porque ela acrescenta essas operações de conversão, né? Uma outra classificação que é possível fazer é com relação à banda espectral de cobertura da arquitetura.
Então, a grande maioria, elas implementam a banda C, né? Elas fazem a transmissão de sinais na banda C. No entanto, algumas arquiteturas, elas propuseram ampliar as bandas de transmissão para uma outra, né? Então, a gente tem, por exemplo, a Simon, que ela atende banda C, banda S e banda O. Então, quanto mais bandas, mais canais. Não significam que são canais, que sejam canais de mesma granularidade, né? Então, na banda C é possível você obter canais mais estreitos e nas demais isso já não ocorre. Os canais são um pouco maiores. A gente tem também uma arquitetura aqui que ela não foi associada com nenhum desses canais, né? Com nenhum dessas bandas, aliás. É a Tidimon. Essa arquitetura, ela implementa uma outra tecnologia de transporte, que é CWDM, e lá nessa tecnologia a gente tem granularidades muito maiores. Então, para a gente ter uma noção, na CWDM, essa arquitetura ela só possui 4 canais na fibra ótica, né? Essas demais que a gente está vendo aqui, elas chegam a ter centenas de canais. Então, ela não está associada, a Tidimon não está associada a nenhuma dessas bandas aqui por conta disso, porque ela implementa uma outra tecnologia de transporte. E como ela é mais de exclusividade para atender rede de acesso, a gente acabou não acrescentando aqui. Qual a vantagem imediata que a gente tem de redes que implementam muitas bandas, múltiplas bandas? A vantagem imediata é o aumento do número de canais, né? Então, tem mais caminhos para fazer transferência. Mas isso tem uma desvantagem, que aumentar o número de canais significa aumentar o número de equipamentos implantados, e isso aumenta custo e consumo de energia. Agora a gente segue para as classificações das arquiteturas de acordo com as principais topologias, principalmente as mais comuns, né, que são propostas hoje. Uma das diferenças que a gente percebeu é isso. As mais antigas arquiteturas legados, elas são mais ligadas à topologia em anel. Isso devido à facilidade que existe de implantação. As mais recentes, elas já seguem a arquitetura com topologia em malha. A gente tem também aqui identificada a HNS, que é a HNS sobre DWDM, que é, na verdade, uma topologia lógica, que é essa topologia hub and spoke, onde a periferia da rede vai fazer a transferência para os dois hubs contidos nela, e esses dois hubs que farão a comutação dos dados para um data center de maior porte, por exemplo. Então, essa arquitetura ela é lógica e ela é implementada sobre uma topologia em malha. A gente tem a topologia em ferradura. Ela é principalmente utilizada pelas redes sem filtro e semi-sem filtro. E, nesse caso, as duas pontas da rede, as duas extremidades, elas, na verdade, são formadas por nós com filtro. E apenas os nós intermediários são nós sem filtro. Ou semi-sem filtro, dependendo da arquitetura. Então, esse tipo de topologia é adotado porque ele permite aproveitar melhor o espaço do espectro. Aqui a transferência de dados ela é feita de maneira diferente das arquiteturas em malha. Então, isso implica, por exemplo, na mudança de equipamentos que você tem que implantar. Essas duas últimas arquiteturas, né, a Simon e a Tidimon, essas duas arquiteturas, elas são aquelas mais voltadas para as redes de acesso. Então, elas têm aqui uma característica que é de implementar mais de uma topologia, né? Então, elas são baseadas em redes em anel, mas elas têm elementos, que são os elementos que vão para o segmento de acesso, que estão em um outro formato de topologia. Por exemplo, a topologia estrela. E o que a gente pode observar aqui inicialmente é que, com relação à topologia em malha, a gente tem um maior número de novas arquiteturas sendo propostas, né, que são 3 arquiteturas. E sendo que a gente tem 2 específicas que são totalmente transparentes. E já na arquitetura em anel, a gente percebe que apenas uma arquitetura, a M1, é totalmente transparente. E só lembrando que a M1 é aquela que foi proposta em 2013 como sendo em anel, mas que hoje a gente já percebe ela implantada, ela sendo testada já com outros tipos de topologia, né, com topologia em malha.
Então, ela pode também aparecer aqui nessa coluninha das topologias em malha. Uma outra classificação que a gente faz é com relação ao sistema de transporte que nós vimos lá atrás, né? A grande maioria aqui, elas utilizam o sistema de transporte WDM. E a gente tem uma minoria aqui que utiliza E1. Bom, e aqui no meio, a TDMON, ela é a terceira do final. Essa arquitetura, ela é da família WDM porque ela, na verdade, implementa CWDM, como a gente tinha falado, né? Então, ela acaba entrando nessa categoria aqui. A gente aposta que as arquiteturas óticas elásticas que serão utilizadas, serão implementadas, então a gente acredita que essas arquiteturas aqui, com esse tipo de tecnologia de transporte, é que vão fornecer mais benefícios para os serviços que serão ofertados. Bom, agora vamos às considerações que a gente faz a respeito dessas classificações, né? Uma das primeiras considerações que a gente faz é com relação à prevalência da banda C. Apesar de existirem arquiteturas que implementam mais de um tipo de banda, é seguro afirmar que a banda C vai prevalecer. Isso é justificado devido às pequenas perdas de transmissão que o sinal possui quando a banda C está sendo utilizada, quando a transmissão é feita na banda C. Quando você utiliza outros tipos de banda, é muito mais difícil lidar com as perdas. Então, as arquiteturas que implementam outras bandas de transmissão, elas vão ser adequadas para distâncias menores, já que queremos arriscar em distâncias maiores e topologias em malha, então o ideal vai ser realmente banda C. Bom, existe um potencial aumento de uma tendência para aumentar o número de níveis hierárquicos, e isso é justificado porque a gente vai ter implementado vários níveis de computação e armazenamento para atender os serviços. Isso vai demandar modificações na rede ótica metropolitana. A gente vê a presença também de muitos elementos de grande porte, de grande complexidade e custo, sendo utilizados na periferia da rede. Então, aqueles nós com filtro lá, que são elementos bem caros, eles vão precisar ser implementados na borda da rede, já que a gente vai ter computação ali também. Isso vai ser algo bem presente. Existe uma tendência também para a utilização da topologia em malha, devido à facilidade que existe para a gente poder continuar mantendo o oferecimento de novos serviços, né? Para aumentar a infraestrutura, tudo é muito mais simples de ser feito quando você tem uma topologia em malha. Comutação ótica, ela vai prevalecer em detrimento da comutação eletrônica, porque a baixíssima latência vai ser requerida, então não tem como fugir disso. E além disso, o sistema de transmissão EON ele é o mais adequado porque ele tem flexibilidade suficiente para a gente atender pequenas demandas de 1 GB até grandes demandas de 400 GB, que vai ser algo bem comum no core da metropolitana. Algumas tendências que a gente pode apontar também a maioria dessas infraestruturas elas serão ecossistemas mistos, né? Elas vão misturar tanto novas tecnologias, novos equipamentos que provavelmente ainda estão sendo planejados, com equipamentos legados, porque o principal objetivo dos provedores é reduzir o custo. Então, é imprescindível aproveitar esses equipamentos legados. A gente também vai ver o surgimento de novas demandas de negócio. Então, dado que a gente vai utilizar uma rede flexível e que tem um grande número de canais óticos, provavelmente de início a gente não vai utilizar todos os canais. Então, o provedor ele vai ter um serviço que ele vai poder oferecer, que vai ser o espectro como um serviço. Então, ele vai alugar os canais de espectro para alguém ou uma empresa que queira implantar a sua rede e comercializar aqueles canais. Isso é diferente de alugar uma rede lógica, porque quando você implementa uma rede virtual e aluga para as pessoas, você está oferecendo junto ali serviço de proteção, resiliência, mas quando você aluga apenas canais do espectro óptico cruz para o inquilino implementar qualquer serviço ali, ele não tem mais esse compromisso com resiliência ou disponibilidade, né?
Algo que vai ser comum também serão as aplicações de IA no transporte óptico. A rede ela é estática, então isso é uma completa novidade de algoritmos de machine learning para ajudar a controlar a rede e a gerenciar o tráfego. E vão ser principalmente utilizados para prever padrões de tráfego e evitar gargalos na rede. Um serviço de network slicing também vai ser algo bem comum. Isso é um termo que não é muito novo, mas para redes óticas é bastante novo, que é quando você tem uma infraestrutura física, implementa várias redes lógicas e você vende essas redes lógicas e mais alguns serviços adicionais para vários clientes, né? E essas redes são mantidas ali de maneira isolada e com proteção. Então, isso vai ser algo bem comum, principalmente para atender os serviços de 5G. Outro termo bem comum, que é uma tendência forte, é a de softwareization, né? Significa que os equipamentos que a gente tem implantados hoje, a gente vai poder emular eles em hardware comum. Só que isso ainda está bastante no início e existe um grande desafio que é poder realmente conseguir implementar todas as funcionalidades que são aquelas que a gente acaba comprando de um fornecedor, né? Ainda é difícil garantir, por exemplo, controle da potência do sinal, mas é uma tendência forte. Existem redes que já estão caminhando para esse lado de utilizar equipamentos com essa ideia. E a ideia de desagregação, que também é bastante presente na maioria dos trabalhos, e ela promove a separação vertical do hardware e do software, isso já no sentido da rede como um todo, além de permitir a customização dos ambientes para você utilizar vários equipamentos de fornecedores diferentes. Então, eu posso ter vários conversores, cada um de um fornecedor diferente, e eles vão estar acoplados em um nó que também é de um fornecedor diferente. A desagregação ela vai permitir isso, e tudo isso vai ser responsável para reduzir o custo da rede. Agora, quanto aos desafios identificados, né? Existe um trade-off entre custo e eficiência, né? Uma rede mais eficiente, maximamente eficiente, ela incorre no aumento de custos, tanto de implantação quanto de operação, então a gente precisa buscar esse equilíbrio. Outro desafio é combinar as taxas de dados que a gente tem nas redes de acesso, que a gente vai receber das redes 5G, com a velocidade que a gente tem nas redes de fibra ótica, né? Então, elas são as mais rápidas e têm taxas muito altas. A gente precisa dar um jeito de conseguir combinar para a gente aproveitar melhor o espectro óptico. Outra coisa que a gente aponta como um desafio são com relação a essas arquiteturas muito recentes, né? Muito recentemente propostas. Existe muito trabalho a ser feito ainda com relação a elas, né, de comparação, de análise de desempenho, então tudo ainda está muito novo. Outro desafio é com relação aos indicadores de desempenho. Já que a gente vai aproveitar equipamentos legados, a gente precisa identificar em que pontos é possível instalar, quando vale a pena interromper um caminho óptico para poder instalar um desses equipamentos e principalmente encontrar o equilíbrio na quantidade, na proporção de elementos legados que a gente vai aproveitar. Se a gente for aproveitar muitos, a gente vai acabar caindo no erro de aumentar o consumo de energia, né? Além disso, a questão da desagregação, ela, como é uma questão que ainda está muito no início, né? Algumas redes têm apontado para esse caminho, ela traz uma complexidade que é o número, a complexidade de programação. Por mais que já existam alguns trabalhos nesse sentido, todos eles ainda não foram capazes de promover o desempenho naquele elemento óptico da mesma maneira que um hardware fechado lá do fabricante. Então, por exemplo, não é possível fazer o controle da potência ainda, não é possível combinar esse hardware desagregado com outros elementos que não sejam. Então, existe aí um problema que ele é muito mais no momento de complexidade de programação, né, de muitas linhas de código, e isso é muito crítico para redes muito grandes, né, redes com muitos nós. Existe um trabalho que mostra que isso não compensa num ambiente onde você tem 1000 nós, mas ele é muito benéfico quando você tem uma rede pequena.
Bom, aqui a gente tem uma representação da tabela com todas as classificações que nós fizemos das arquiteturas. Eu só mostrei para vocês uma parte delas, né? Então tem outra parte aqui que falta ser explorada e fica para um outro momento. Bom, acabei por aqui, agradeço a atenção. Esse é o momento de perguntas.